Graça e paz, geração eleita, geração escolhida pelo Senhor. Não tinha nenhuma pretensão de fazer esse vídeo agora. Eu estou, inclusive, aqui sentada aqui no trabalhando, fazendo aqui, mexendo com a marcenaria. Olha só aqui. Olha aqui, eu estou aqui numa pequena baguncinha. Eu estava aqui trabalhando, fazendo aqui um móvel. E o Senhor vem me incomodando a relatar alguns sonhos que eu venho tendo, né? E às vezes eu fico um pouco resistente e pedindo discernimento e pedindo confirmações por medo de errar ou medo de falar o que não vem do Senhor. É um temor do Senhor. Então eu tenho essa resistência de estar gravando assim rapidamente. Mas eu tô desse jeito aqui, eu não tenho nenhuma pretensão, nada, zero de gravar agora. Ó, tá ali, ó. Ó, lá onde eu gravo, né? Lá onde eu realmente gravo, sento, tenho aqui a escrivaninha de estudo, onde eu sento. Mas vamos lá. Esse sonho eu tive já tá com bastante tempo, eu acredito, foi no ano passado. No ano passado, eu acho. Ou o ano retrasado, eu não tenho certeza. Vocês me desculpem, o barulho no fundo são as crianças, né? Quando eu vou fazer os vídeos, eu tô em silêncio mas glória a Deus pelo sorriso das crianças. Né? Então, eu não sei se tá com 1 ano, 2 anos, eu nem me lembro, na verdade. E foi tão real, é tão real. Quando você tem um sonho espiritual, é como se você estivesse lá, você sente cheiros, você sente, é como se você realmente estivesse lá. É diferente de sonho, qualquer outro sonho comum ou que não é espiritual, se é que tem, né? A ciência diz que tem. Mas vamos lá, deixa eu tentar aqui. Eu nem sei porquê, né? Mas o Senhor já está me dando o discernimento. Vamos lá, o sonho. Eu me via numa prisão, sendo que presta atenção, Easy, não era eu, Easy, eu era um homem, e um homem asiático. Não me pergunte se é japonês, chinês, coreano, e me perdoem, que eu não sei a diferença, me perdoem. Né? Às vezes as pessoas ficam zangadas quando confundem, né? Mas me perdoe, não sei, sinceramente eu não sei. Eu sei que era asiático. E eu estava numa prisão assim muito suja, arcaica, como tivesse pedras mesmo. A prisão era com pedras grandes, parecendo coisa de filme antigo, daquelas. Eu era esse homem asiático. E é como se eu tivesse sem blusa e só com uns farrapos assim de short, ou era uma calça que né? Eu tava em farrapos ali, só com aquilo. E eu tinha entendimento que eu estava numa prisão. E era um corredor muito fino, talvez desse para eu abrir nos braços, né? Dava para triscar nas duas paredes, de tão estreito que era esse lugar onde eu me encontrava. E vinha-se 2 soldados, como se fossem 2 soldados, e eles passavam. Eles passavam como se fosse mel, numa faixa do meu rosto. Mel de abelha, mel. Passava assim, ó. E ali eu sabia, né? Este homem, eu sabia que eles iriam sair dali, fechar a porta e soltar assim, muitos insetos.
que esses insetos, o mel chama, né, esses insetos. No caso, seriam baratas. E quando eu começava a entrar em desespero, Imagina você numa prisão escura, úmida, suja de mel, e soltar, sabe-se lá, centenas de insetos em você. Você no cubículo. Gente, não era pouco. Eu sabia que iriam soltar, eu ainda não estava vendo. Aí eles passaram esse mel e saíram e fecharam essa porta. Quando fechou essa porta, imediatamente já começavam a vir esses insetos, que na verdade eram baratas. Muitas baratas, mas eram muitas que eu não sei descrever. O máximo que eu posso descrever para vocês é se imagine dentro de um corredor fechado, totalmente fechado, e que tá vindo uma nuvem escura para cima de você. Lembra daquele filme da Múmia que tinha aqueles escaravelhos, onde eles subiam em cima daquela pessoa e a pessoa simplesmente sumia, porque eles comiam aquela pessoa viva. Era exatamente daquela forma, sendo que era com barata. E olha só a crueldade dessa tortura. Eu nem sei, eu não pesquisei, mas não sei se existe isso. E essas bichas vinham em cima, né? Vinham aquele nuvem. E eu disse, meu Deus, vão arrancar minha cara, vão comer minha cara, meus olhos vivos. E eu corria para o final do corredor, desesperada. E eu começava a olhar para um lado e para o outro, eu tive a ideia de subir. Como era muito estreito, eu conseguia subir, né, nesse corredor. E eu subia rapidamente, aquela nuvem chegando, eu subia numa velocidade muito grande, no desespero. Eu sei que eu batia lá no teto e eu conseguia quebrar o teto como se fosse um forro e tinha o teto de madeira. Eu conseguia quebrar esse forro e minha cabeça saía até aqui, ó. Eu conseguia sair, eu acreditando, né, que conseguia sair, que eu ali acreditando que estaria o quê? Livre, né? Aqui, ó, até aqui eu consegui sair aqui em minha cabeça. Aí quando eu consegui sair, né, quebrar esse forro, esse teto, eu saio simplesmente numa sala enorme, com uma mesa enorme e alguns soldados, assim, eu dei de cara, a minha cara, o meu rosto saiu direto com, eu não sei, gente, eu não tenho entendimento de cor do exército, mas eram 3 pessoas, eu entendia que um era uma autoridade maior, essa autoridade, ela estava com um cap, ela tinha aqueles, não sei o nome, aquele negocinho aqui no ombro, que tem uns traços e que diz a patente. O uniforme era como se fosse um azul, assim, de uma corzinha muito fria, um azul morto, assim, um azul bem triste, né? Um azul clarinho, assim. E quando eu olhava para aqueles homens, eles todos asiáticos, né? Eu olhava imediatamente, quando eu saía, quando ele olhava para mim, um já metia a arma lá do outro lado. Eles estavam numa mesa, nessa mesa enorme, é como se fosse uma mesa de estrategistas de guerra. Tinha aquele mapa, aquelas coisas em cima da mesa e eles estavam ali debatendo sobre alguma coisa que eu não sei. E imediatamente eu saio, né? Minha cabeça sai e ele imediatamente aponta uma arma para mim. E ele já ia atirar na minha cabeça. Quando esse, que para mim, ele era a patente maior, ele dizia algo lá, eu não entendia, porque não era a minha língua, mas eu tinha um entendimento do que ali eu era uma pessoa presa porque seguia a Jesus. Eu era uma pessoa que estava presa só por seguir Jesus. E aí eu iria morrer naquele minuto. Porém, mesmo sem falar nada e sem entender a língua deles, o olhar desse oficial, o de patente maior, eu entendia que ele secretamente, ele servia Jesus. Secretamente.
E ele dizia algo para esse outro, não sei, soldado, sei lá. Ele dizia algo para ele. E o convencia de alguma forma de não me matar. Tipo assim, não, deixa. Vai morrer de qualquer. Não, não sei o que. Eu não sei o que é que ele dizia. Eu sei que o soldado baixava a arma. E quando baixava a arma, eu saí disparada, correndo, fugindo. E esses três ficavam para trás. E eu conseguia fugir, sair correndo dessa sala e ia pular a janela. Nessa janela tinha algumas coisas que eu conseguia me pendurar. E comecei a passar, sair, descer pela essa janela, tinha alguma coisa que eu conseguia, era o primeiro andar, alguma coisa assim, primeiro, segundo andar, não sei. Mas eu conseguia, na parede, ir ali, escalando, não sei como é que eu vou falar, andando de certa maneira ali na lateral em cima, né? Eu descia da janela e conseguia ir me segurando em alguma coisa, alguma marquise, eu ia andando naquele negócio ali, eu sei que eu conseguia sair dessa janela e conseguia lá, mesmo lá no primeiro, segundo andar, eu conseguia sair por essa, caminhando, escalando essa marquise de alguma maneira. E quando eu estava lá, eu ficava olhando de, meu Deus, não estavam me vendo, né? Não estavam, eles não conseguiam me ver, mas eu os via. Tinha como se tivesse um pátio e todos jovens, um exército, eles estavam, não sei se em treinamento, naquele momento onde um oficial, como se o oficial tivesse ali, não sei se dando comandos, não sei. E todos aqueles soldados, tudo fardado com essa fardazinha azul clara. Eu não tenho nenhum azul aqui, gente, para mostrar para vocês, que era um azul, é claro, mas é muito mortinho, né? Muito sem vida. E eu vi aquele mundo de soldados, tudo enfileirado perfeitamente, e asiáticos. E eu ficava impressionada, meu Deus, como é que ninguém está me vendo? E ali eu tinha entendimento que era o Senhor me protegendo para que ninguém me visse, que era impossível não me ver. Eu estava numa fachada, vamos dizer assim, primeiro, segundo andar, não sei, e aquele exército enorme ali. E eu ia devagarzinho, devagarzinho, e eu sei que eu conseguia sair desse quartel. E eu entrava, saía do quartel e eu já dava direto numa rua. Essa rua era de calçamento, assim como as pedras lá da prisão, pedras enormes, aquele calçamento como se fosse antigo, coisa antiga. E eu entendia que tudo isso ali era contra os cristãos, eles perseguiam os cristãos, e eu sabia que eu tinha que me esconder, porque eu, vamos dizer, eu era uma cristã, no caso esse homem, né, era cristão, e ele saía todo tempo entrando, sabe, se escondendo, se eu, no caso, né, que era escondendo em todo lugar, em toda brecha dele, e eu encontrei, consegui atravessar esse calçamento, que aqui era o quartel, tinha uma rua de calçamento e começava a ter as casas. Era tudo germinado, gente, tudo grudado. Aí o que eu consegui me esconder, fui me escondendo e eu vi uma porta aberta de uma casa. E eu corri para essa porta. Quando eu corri para essa porta, eu entrei nessa casa, eu dei de cara com uma mulher que também acredito que era asiática. E quando ela olha para mim, ela toma um espanto tão grande e ela tipo entra em desespero. Em desespero, tipo assim, tem uma fugitiva na minha casa, uma cristã. Gente, sendo que a casa era muito pequena, como se fosse uma kitnet. E aquela kitnet é como se fosse uma casa normal daquele lugar. Sendo que o que me chama a atenção, tinha duas portas nesse cubículo, uma para entrar e a outra para sair. E acabou. Não tinha portas, não tinha janela nessa casa. Não tinha, era escuro. Inclusive, quando eu dou de cara com essa mulher, que ela se espanta e entra assim naquele desespero, o marido estava saindo do banheiro, o banheiro completamente escuro, sem janela. Como eu disse, a casa não tinha janela. É como se eles fossem obrigados a viver totalmente expostos. Além de ser
um cubículo, tinha duas portas, uma para entrar e uma do outro lado para sair, tinha que ficar como se tivesse que ficar todo o tempo aberto, como se todo mundo tivesse acesso àquela casa ali 24 horas. Qualquer pessoa da rua tinha que estar aberta. Então, quando eu entrei, essa pessoa entrou em desespero. Aí ela é como se o marido ouve ou ela chama, eu não sei direito. Ele sai à porta, estava enxugando o cabelo. Quando ele olha para mim, e ela tipo assim, ela já estava em desespero, querendo já acionar as autoridades para dizer, tipo assim, não é culpa nossa, não tenho nada a ver com isso. Aí ele, calma, calma. Aí eu sei que ele me ajuda a sair. Ele me ajuda, ele manda a esposa ficar quieta e ajuda a sair, que eu tinha que sair de lá, porque senão eles iam se dar mal, né? Eu sei que me botam, consigo entrar dentro de um carrinho, não sei se é de fruta, de roupa, não sei. Eu sei que não foi pouco tempo, gente, eu tentando fugir desse lugar. Então, finalmente, eu consigo sair dessas, como se fosse uma cidade ou um povoado, eu não sei. Novamente, eu dou de cara com outro calçamento, né? Como se fosse uma rua. Agora, dessa vez, uma rua bem larga e bem plana. Aí, gente, quando eu saio nessa rua, que eu vejo esse calçamento reto, bem plano, bem arrumadinho, como as pedrinhas fossem colocadas tão perfeitamente, eu sei que quando eu vi aquilo ali, que é como se eu, até a imagem clareava, porque quando eu estava dentro desse lugar era tudo sufocado, tudo era escuro, tudo era abafado, e quando eu saía, chegou como se voltasse o ar, eu conseguia ver como se fosse o céu, claro, e eu ficava naquele, numa mistura de emoções, uma emoção de alegria por conseguir sair daquele lugar, fugir, e ao mesmo tempo ainda estava com medo, e eu olhava para a direita e para a esquerda, eu via, era só uma rua, rua e rua. E do outro lado já tinha um paredão enorme, enorme, não tinha casas do outro lado, não, tinha um paredão enorme, enorme, bege, claro, alto, e para mim eu não conseguia ver o fim de nenhum dos dois lados, não conseguia ver o fim. E eu, naquela alegria, né, de conseguir sair daquele lugar, que eu sabia que eu ia morrer, eu olho para a direita, para a esquerda, aquela imensidão de rua. Quando eu olho para a direita, eu vi assim, mais ou menos uns 100 metros, como se fosse a distância de um quarteirão. Eu via como se fosse uma porta gigante, que remetia a uma coisa antiga. E eu vi um carro parado lá naquela porta, distante, para mim estava mais ou menos uns 100 metros. E eu vi um carro, gente, como se fosse aqueles carros antigos, sabe? E eu via duas pessoas vestidas de militar. E ali eu entendia, e eram brancas, claras, pessoas claras, nitidamente outra raça, né? Diferente da que eu estava, que lá no sonho, esse homem e todas as outras pessoas era nitidamente diferente, era outra raça. Eram brancos, o homem era um homem branco do olho azul muito claro, e havia uma mulher, mas a mulher eu não consigo identificar. Mas o que eu achei interessante foi que me veio uma alegria quando eu vi essas duas pessoas com esse carro lá no fundo. Ele todo vestido de militar e ela também. Mas eu tinha entendimento, eu me enchia de alegria, que tipo assim, eu disse, estou livre, estou liberta. E eu ia em direção, eu corria em direção a essas pessoas, esses dois militares. Mas quando eu via e quando eu estava já correndo, indo para aquelas pessoas, eu entendia, antes de eu correr para elas, eu já tinha no meu entendimento que eram amigos, eram que vinham, tipo assim, eu recebo vocês, eu sou tipo a favor de vocês. Então eu me alegrei muito e corri para aqueles dois. Porém, eu entendia nesse momento que esses dois
Era um homem e uma mulher, e os fardamentos deles eram diferentes. E eu entendia que esses dois eram de exércitos diferentes e de países diferentes. E eu corria para eles com alegria da libertação. E eu corria e eles me acolhiam. E encerra aí o sonho. Quando acordei, assim, é muito ruim, porque você sente tudo, você sente cheiro, você sente tudo. E eu ficar, meu Deus, que sonho é esse? Quem é esse homem? Por que tu me deu esse sonho, Senhor? E como eu não tinha entendimento naquele momento do que se tratava, então como eu não tinha entendimento do que é que se tratava, eu sei que foi o Senhor que me deu aquele sonho. Eu comecei a orar, a interceder pelo aquele homem, Senhor. Onde esse homem estiver, Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia dessas pessoas que estão presas. Gente, que a tortura é horrível. Eu sentia tudo, sabe? Aquele desespero de você saber que vai morrer e de uma forma tão cruel, morrer sendo comida por bichos, você estando vivo. E a alegria da liberdade. Então, na época, eu não entendi, mas intercedi. Senhor, cuida dos irmãos, Senhor. Cuida dos nossos irmãos que estão por aí sendo perseguidos, sendo mortos por ser cristão, por acreditar em Ti. E naquele momento eu intercedi pelo aquele homem que eu não sabia quem era. E hoje está vindo mais forte. Eu estava aqui, como eu falei para vocês, trabalhando. Então aqui eu estou sentada, aqui minhas ferramentas. E veio e faz o vídeo. Agora, Senhor, desse jeito, faça o vídeo. Peça que a igreja interceda por esses irmãos, por esses cristãos que estão sendo perseguidos, pela igreja perseguida. Orem, intercedam pelos nossos irmãos, intercedam por essas pessoas que, pelos simples fatos de crer em Jesus, são mortas, são torturadas. Para nós, brasileiros, às vezes é até vergonhoso, porque você não dá nem valor. Às vezes você está em casa, chega a hora do culto, não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou porque eu tô cansado. Eu não vou porque hoje eu não tô afim. Eu não vou. Não sei, não tô bem. Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Qualquer coisa, qualquer motivo lhe impede de ir para a igreja. A Bíblia, várias em casa, no celular. Nós podemos ler a qualquer momento, a hora que a gente quiser. Muitas vezes fica na cabeceira da cama, fechada por dias. Quantos não só abrem a Bíblia dia de domingo? E essas pessoas morrendo por conta de uma folha da Bíblia. Uma folha. Se encontram escondidas em cavernas para poder orar, para poder louvar, para poder fazer um culto ao Senhor, arriscando suas próprias vidas. E nós temos toda essa liberdade e usamos muito, muito mal essa liberdade. Nós não temos ideia do que é ser perseguido. Nós não temos ideia. Não temos. Por mais que a gente diga, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, porque eu sou cristã, você sofre ali uma zombaria, alguém fica no teu pé, enche teu saco, te chama de pastora. Às vezes você é
sofre bullying, né, na família por ser cristã, fazem piadinha, chacota. Isso não é nada, 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 nada. O Senhor me deu outro sonho essa semana, semana passada, onde eu estava como se estivesse num sítio. É como se fosse a minha casa, num sítio. E eu, meu filho Aleph, e eu via o portão do sítio abrindo, como se fosse a nossa casa. Eu vi o portão abrindo. Era o meu marido chegando. E quando ele começa a colocar o carro para dentro, o meu filho toma aquele espanto, grita pro pai dele, tipo, ladrões entrando. E eu olho aquela cena, aquelas pessoas entrando, são várias, uns 5, 7 pessoas, sei lá. Eu olhava e entrava em desespero. Meu Deus, ladrões, ladrões, né? Imagina 7 bandidos, 5, sei lá quantos entrando de uma vez na sua casa. Eu entrava em desespero. Mas quando essas pessoas começavam a entrar, e eu começava naquele desespero, me perguntava, meu Deus, o que é isso? É ladrão, é bandido, meu Deus. E essas pessoas começavam a chegar perto de mim, do Aleph, com armas em punho, assim, armas grandes. Mas eu começava ali a me estranhar, porque eles não eram violentos, eles inclusive não falavam nada. Só chegavam com as armas, e as armas enormes, e eu estranhava, meu Deus, não é ladrão não, que é isso? Como assim? Porque eram homens e mulheres, e eles todos tinham roupas iguais, como se fosse uma calça preta e uma blusa roxa, todos como se fosse uma farda. As mulheres com cabelo muito bem penteado no coque, todas e todos focados, e eu ficava ali como se ele nem ligasse para mim, eles como se estivessem procurando algo, procurando algo. E eu sem entender, meu Deus, é ladrão, não é ladrão, o que é isso? O que é que está acontecendo? E eu ali tentando entender o que é que estava acontecendo, né? Porque eu disse, oxe, não é ladrão então, porque tem homem, tem mulher e tão fardado com a farda assim, vai ser a farda dessas empresas de telefonia. Quando de repente eu escuto, eu viro, porque eu escutei um barulho, e no ar aparece como se no centro do terreno, em cima da, como se fosse em cima da casa, grande, um drone grande, com assim 4 hélices, e ele era grande e tinha um visor na frente. Ele era grande e tinha um visor na frente. E quando eu olhava para aquele drone sobrevoando, né, em cima da minha casa, ele escrevia assim, saía na tela: Easy, estamos de olho no seu apresentado. Como se fosse assim, estamos procurando, estamos querendo pegar o seu apresentado. E eu estranhava porque meu nome é. Como é que pode uma tecnologia, né, daquela, um drone com uma tela que, né, eu não sei explicar direito, gente. Saiu meu nome YSY. Nós vamos pegar o seu apresentado, como se eles estivessem procurando esse apresentado. Nós vamos pegar o seu apresentado, algo assim. E o que me chamava a atenção é que meu nome estava errado. Meu nome se escreve ISY. E lá estava escrito YSY. Vamos pegar o seu apresentado. Gente, o apresentado é meu filho mais novo, que eu chamo de vez em quando, o caçulinha, que tem 6 anos de idade. Porque ele é muito precoce, é muito para frente. Ele é um milagre do Senhor. Benjamin nasceu com 1,4 kg e os médicos disseram, foi para UTI, foi assim, teve que retirar, deu um problema com a placenta e teve que retirar, e os médicos disseram que era 50% de chance de sobreviver e também de morrer. E se sobrevivesse, muito provavelmente eles iriam precisar de fono, de psicólogo, psicopedagoga, ia ter muitos atrasos
e lá, e Benjamin, hoje, como eu chamo de vez em quando, é apresentado. Ele é muito precoce, ele é super inteligente, ele é à frente do seu tempo. Ele aprende mais rápido, muito mais rápido que a maioria das crianças. E eu sei que o sonho encerra aí, né? Vamos pegar o seu apresentado, algo assim. E eu depois me perguntando, Senhor, o que quer dizer isso, meu Deus? O que quer dizer isso? Esses dias agora. E agora juntou, como se tivesse juntado tudo na minha cabeça. A perseguição da igreja. A perseguição da igreja. E nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Quando eu li a passagem das 10 virgens, né? As 5 nécias, 5 loucas, né? E as 5 prudentes, eu não conseguia entender, Senhor, mas como a virgem prudente, com a lamparina cheia, dorme, Senhor? Eu não quero dormir, eu quero ficar sempre ativa, sempre, né? E quem me conhece em particular, às vezes me acha bem chata, sabe? Porque eu falo muito, muito, muito. Eu vivo assim, mais no espiritual, tudo para mim, tudo para isso é espiritual. Eita, meu Deus, só falando. Porque eu quero viver no espírito, não na carne. Que eu não quero dormir. Mas o Senhor me trouxe entendimento depois desses 2 sonhos, né? Até desse versículo, o Senhor me trouxe o entendimento de quê? De que a igreja realmente, veja que as loucas que estavam dormindo, elas dormiram de verdade, dormiram, não tinham azeite. E eu disse, Senhor, mas nós que temos azeite, como é que ele dormiu? Como assim? Como é que eu estou cheia de azeite e dormir, meu Deus? Eu não quero dormir. Sendo que agora o Senhor me traz, depois desses sonhos, eu aqui trabalhando, vem tudo isso, né? Que essas 5 que tinham azeite, elas também dormiram. Mas dormiram em que sentido? De, embora nós, quem é mais avivado, quem aí busca o avivamento, o seu próprio avivamento, o avivamento realmente que está cheio de azeite, esse dormir não foi da falta do azeite, a falta do fogo, não foi, porque eu não consegui entender, porque eu disse, Senhor, mas eu sou cheia, eu gosto do mover, eu busco o teu mover, eu estou sempre buscando ficar na tua presença. A igreja que eu frequento também, Senhor, nós vemos a manifestação do teu poder em todo momento, nós estamos, os pastores estão colocando, né, arrependimento, a volta de Jesus, se arrependa, mude de vida, mudança de mente. Como assim nós vamos dormir? O Senhor me trouxe a revelação que todos dormiram, até nós, pentecostais, né, chamados canelinhos de fogo, dormimos. Mas em que sentido? No sentido da urgência que o Senhor Jesus está vindo. Nós estamos atuando, estamos indo para a igreja todo domingo, quarta, sabe-se lá o dia que você vai para a igreja. Aqui nós temos a oportunidade de ir nas quartas, era na sexta, no sábado, domingo, e o mover acontece toda, não é, a presença do Senhor, mas sabe o que foi que apagou? Foi que dormiu, embora todo esse movimento, gente se convertendo, gente curada, não ao nível que era para ser, mas sim acontece. Mas o Senhor trouxe a revelação de que dormimos nós, inclusive nós pentecostais, que gostamos de dar liberdade ao Espírito Santo, nós dormimos em relação à urgência da vinda do Senhor. Vamos voltar. O Senhor diz sempre aqui, traz para mim, vamos voltar às práticas antigas. Que práticas são essas? Isso, as práticas antigas de orar realmente com fervor, usar o óleo, ungir a sua cabeça,
ungir a cabeça dos seus filhos, ungir, eu fiz isso antes do carnaval, porque o Senhor trouxe isso, e eu a quem podia alertei, dizendo, unja as suas casas, unja, volte às velhas práticas, jejum, oração da igreja primitiva. Eu ungi portas e janelas aqui tudo antes do carnaval. Então vamos voltar às práticas antigas. E olha o que está acontecendo agora. O Senhor realmente nunca foi tão vivo. Essa frase, Jesus está voltando. E olha só, não só sou eu que estou sonhando, tendo sonho. Inclusive eu já vi pessoas que nem da igreja são. Pelo contrário, pessoas que não queriam nem, queriam distância da igreja. Inclusive tem testemunho de pessoas que ela está em desespero porque o Senhor a visitou, falou com ela e ela estava fumando, escutando música alta, totalmente do mundo, totalmente torta. E o Senhor falou com ela e disse para ela falar da urgência que ele estava chegando. Ela entra em desespero, começa, ela nem sabe direito fazer uma live, começa a fazer uma live, ela pede perdão aos filhos dela, me perdoe, eu não estou ficando louca, me perdoe, eu sei que vocês vão sentir vergonha de mim, mas me perdoe, vocês precisam. E ela começa a pregar em desespero. E o que é que vem à minha cabeça isso? O que é que a Bíblia diz? Que no fim dos tempos o Senhor derramaria do seu espírito. Velhos sonharão, jovens terão visões, os pequenininhos vão falar, e está tudo acontecendo. E essa guerra estourando aí, o Senhor, antes do Natal, que já me incomodava, eu fiz um vídeo sobre isso, né, da prisão do Bolsonaro, que eu nem entendia direito que lugar era aquele, eu fiz um vídeo de onde ele seria preso, que eu não tinha nem entendimento do que era. E no final do vídeo eu disse que ia ter uma guerra, né? Mas olha só que interessante, como a igreja está realmente dormindo, todos nós estamos realmente dormindo para essa urgência que o Senhor está às portas. Eu vou mostrar aqui para vocês, e não é querendo like, visualizações. Não tem nada a ver com isso, mas para que vocês entendam quanto que a igreja está adormecida. E esse nome adormecida é como se tivesse dormente. Dormente. Estão acordados, mas dormentes, anestesiados. Vou já mostrar aqui para vocês. Esse é o vídeo que eu falei para vocês, que eu falei, o Senhor me deu um sonho sobre a prisão do Bolsonaro e sobre a guerra. Aí, as visualizações das pessoas. Eu não sei nem se você que viu, que assistiu esse vídeo, se você orou, se você intercedeu, não sei. Aí, olha só como nós estamos dormentes dessa urgência. Eu trago a revelação de um sonho que o Senhor me deu, de prisão do Bolsonaro, de guerra. Poucas pessoas viram, e as que viram, não sei nem se oraram, e as que não sei nem se compartilharam para avisar mais pessoas, para que intercedam, não sei. Aí eu posto um vídeo que eu já tinha postado antes, que é de uma mulher orando e o filhinho ali puxando a blusa da mãe, que eu quando eu vi o vídeo, lembrei de mim, né? Porque eu sempre querendo orar e as crianças aqui, né? E eu achei engraçado e postei. Agora preste atenção e compare os dois vídeos, e você vai fazer sua própria reflexão de que se a igreja do Senhor, todos nós dormimos. Preste atenção, faça a comparação e você vai ver que todos nós dormimos. Tanto as virgens prudentes quanto as loucas. Olhe o tanto de visualização e curtida do sonho profético que o Senhor me deu e olhe as curtidas e visualizações desse vídeo aqui.
e você tira suas próprias conclusões.